Que Deus abençoe, então, a todos vocês. Estamos com vocês, então, na programação especial do Luxemburgo, né? Luxemburgo em direto. Ou seja, a Igreja Universal está espalhada por vários países do mundo, onde você tem a oportunidade de conhecer o poder de Deus. O poder que muda, não só fora, mas dentro de nós. Você sabe que o conflito maior dentro do ser humano não é nem os problemas exteriores que temos. Claro, os problemas exteriores afetam. Mas quando a pessoa não tem paz dentro dela, como talvez é o seu caso, a pessoa não tem paz, a pessoa ela sofre com uma tristeza, uma angústia, uma depressão. Eu pergunto uma coisa a você: como resolver um problema desse? Porque normalmente as pessoas têm procurado especialistas e não há cura. Não há cura. Uma pessoa, uma celebridade que sofre com uma depressão, com uma ansiedade, ela chegou a dizer que é pior do que ter um cancro. Ela falou assim: olha, se eu tivesse um cancro, eu não estava sofrendo tanto como eu estou com essa depressão. Porque ela disse que não sabe o que fazer. Ela não sabe, é uma dor muito grande dentro da alma. Então, essa dor, essa tristeza, claro, nós temos uma solução através da fé em Deus. Quando nós nos voltamos para Deus de todo o coração, então Ele tira essa tristeza, Ele tira essa angústia. Talvez você possa dizer assim: então, se é assim tão fácil, por que há tanta gente sofrendo com depressão? Por que há tanta gente sofrendo com ansiedade e vocês não resolvem o problema? Não somos nós que resolvemos nada. Eu não resolvo o problema de ninguém. Nós levamos até você uma esperança, que é a palavra de Deus. Porque nós temos, por exemplo, o caso da senhora Helena, né? Que vamos colocar agora, e ela tinha uma depressão. Desde criança ela sofria. Ela cresceu longe dos pais, sozinha. Se casou pensando que a vida ia mudar, virou um inferno. Ela agrediu o marido. Uma tristeza na alma. Algo que dominava a vida dela. E uma vez que ela se voltou para Deus, Deus se voltou para ela. Bom, você vai acompanhar, porque eu vou deixar com que a Helena conte então como que era a sua vida. Acompanhe. Tinha muitos problemas. Eu era uma pessoa muito má, eu via vultos, eu tratava mal toda a gente, eu só gostava de arranjar encrencas, problemas, gostava de pôr tudo a arder. Eu era uma pessoa muito má, derivado à minha infância. Que eu tive, em Angola, havia muita bruxaria e assim, e derivado aos problemas que os meus pais passavam, eu tornei-me uma pessoa muito má também, porque a minha mãe e o meu pai andavam sempre a viajar e nós fomos criadas sozinhas em casa, com os empregados. Eu sentia muita tristeza, que várias vezes tentei me matar e tudo. Eu era pequenina e lembro-me de dizer: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não estou aqui a fazer nada. Eu sentia uma tristeza tão grande, que eu tenho fotos quando era mais jovem, muito triste, muito magrinha. Tinha 8 anos e pensava: vou-me enforcar. Mas não tinha coragem. Eu tentava-me atirar de uma varanda, não tinha coragem de me atirar. Mas isto foi muitos anos assim. Depois viemos para cá, para Portugal. Aqui em Portugal continuou na mesma, ainda pior. Porque entretanto depois casei-me e quando me casei piorou. Piorou porque eu me tornei uma pessoa muito agressiva. Eu batia ao meu marido e virava-me a ele. Ele, às vezes, qualquer coisinha que me dizia, eu virava-me a ele, tratava-o mal. Cheguei ao ponto, uma vez, de o morder. Era mesmo, foi o piorio mesmo. Eu sentia-me tão... Eu dizia: eu não sou um ser humano. E depois, entretanto, vieram os meus filhos. E quando vieram os meus filhos, continuou na mesma.
Continuou a agressividade, a tristeza. Eu chorava muito, eu afastava-me das pessoas, que eu só estava bem quando estava assim muita confusão. Quando havia gritos, eu estava lá, então aí é que eu me sentia bem. Entretanto, os meus filhos foram crescendo, não é? Foram ficando rebeldes, viam a atitude da mãe. O meu marido igual, tratava-me mal, depois começou a virar-se a mim, também espancava-me e era uma vida muito desgraçada. Os meus problemas de saúde eram coluna, tinha sinusite, fui a cartomante, fui a bruxas, fui a muito lado e cada vez piorava, que eu cheguei ao ponto de deixar de andar. Frequentei a igreja, dia após dia, fui-me libertando, fiquei curada e aí foi quando eu comecei a ver mesmo a minha vida a mudar. O meu interior mudou totalmente, tudo. Aquela pessoa má que eu era, aquela pessoa rancorosa, orgulhosa, mudou tudo. Não foi da noite para o dia, foi uns meses que mudou, que a minha vida depois mudou e eu tornei-me uma pessoa totalmente diferente. Que os meus familiares, eles próprios é que me diziam: estás diferente, está algo em ti que não era o que tu eras. Eles próprios é que chamavam-me a atenção, os meus filhos, os vizinhos. E aí foi quando eu disse: não, eu estou no caminho certo. Ouvi falar do Espírito Santo e então eu disse: não, eu quero esse Espírito Santo para mim. E comecei a buscar, levantava-me às 2 da manhã para buscar o Espírito Santo. Ia para a casa de banho, fechava a porta e fiz isso durante muitos meses. E depois fui batizada com o Espírito Santo. Ainda me lembro, foi num domingo, aqui na igreja. Fui batizada e aí a minha vida, tudo teve uma transformação, tudo. Hoje, em comparação ao passado, hoje eu estou diferente, estou em paz, os meus filhos estão bem, o meu casamento está bem, a minha vida espiritual está muito bem, não tenho mais brigas. Com os meus filhos consigo conversar, ter uma conversa com eles sem haver confusões. O meu marido, acabaram-se as brigas. Já não tenho aquela coisa de dizer: eu quero isto, quero aquilo. Não, consigo concentrar-me, consigo esperar, saber esperar. Porque eu primeiro só gostava de falar e agora não. Agora ouço, depois é que falo. A Helena, que primeiro trazia muitos conflitos, muita confusão, muita briga, hoje transmito paz para as pessoas, para os meus vizinhos, amigos, gostam de estar ao pé de mim. Depois de receber o Espírito Santo, a minha vida foi transformada totalmente. Bom, você acompanhou aí a Helena contando a história da sua vida. Eu pergunto uma coisa a você: é possível ou não é possível? Não somos nós que fazemos nada, não. Atenção. É o poder de Deus. Aí onde você está agora, talvez você diga assim: mas eu estou acompanhando essa programação, eu estou sozinha aqui na minha casa. Eu estou com vontade de me matar. Levante as mãos para o alto e diga: meu Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Clame a Deus. Você que está com desejo de suicídio agora. Agora. Diga: meu Deus, me ajuda. Se isso que ele está falando é verdade, então o Senhor vai me ajudar agora. Você vai ver se esse mal não vai sair essa vontade de se matar. Esse desejo de morrer. Talvez você não dorme. Você passa noites e noites em claro. É a sua situação. Você diz: sou a pessoa mais infeliz do mundo, uma pessoa abandonada, foi abandonado pelo marido, foi abandonado pela esposa, está aí com filhos pequenos para criar. Eu entendo, mas eu quero dizer para você que
O nosso Deus, Ele tem visto o seu sofrimento e Ele deseja te ajudar, tá bem? Então, que você possa usar essa fé, buscar esse Deus, e assim como a Helena contou o seu testemunho, que você seja o próximo a contar o seu testemunho também. Você acredita nisso? Eu creio, tá bom? Se você vive no Luxemburgo e você diz assim, olha, onde é que tem uma igreja no Luxemburgo? Nós temos várias igrejas, né? Aliás, no rodapé do seu televisor vai passar aí um número de telefone que você pode ligar. Ou você pode entrar no website e lá você tem as moradas. Você pode, então, encontrar uma igreja mais próxima. Nós temos a nossa sede que fica no centro do Luxemburgo, Luxembourgville, né? Bem no centro, fica próximo à estação dos comboios do Luxemburgo. No número 4 da Praça de Estrasburgo, tá bem? Próximo à estação do comboio, você vai encontrar a sede da Igreja Universal do Reino de Deus. E com certeza algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, tá bem? Vamos acompanhar agora mais relatos de pessoas que chegaram com a vida destruída e encontraram o poder de Deus na Igreja Universal. O primeiro problema que eu enfrentei dentro de casa era o conflito do meu filho. Andava nos maus caminhos, então aquilo transformou o inferno dentro de casa, porque era só conflito, era só confusão. Então veio a oportunidade de família ao pé da cruz. Usei a minha fé. Eu sei que o meu marido também não ficou por trás a usar a fé. Então eles não se davam bem, o meu filho e o meu marido. Aquilo atingiu até no meu casamento. Era só conflito, como eu digo. Era só conflito através do meu filho e do meu marido. E então, eu me lembro, há 4 anos atrás, eu pedi divórcio para ele. Mas, pronto, entre eu e ele. As minhas famílias não sabem disso, porque há 4 anos atrás eu pedi divórcio para ele, antes da gente casasse. E então, aquilo foi só para baixo. Eu não acreditava, até que chegou um ponto que eu disse para ele, é melhor divorciarmos. E ele diz, não pensa isso. Eu não quero divorciar. O pior momento era a briga dele com o meu filho. Havia até faca. Ele pegou para tirar o meu filho dentro de casa, com faca. Era conflito que não dava mais. Deus fez o bom para mim, porque usei, quando havia o clamor de família ao pé da cruz, eu usava nome por nome da minha família, nomes por nomes. Eu escrevia lá. Eu dizia, Pai, eu quero transformação da minha família, eu quero transformação dentro da minha casa. Foi ali que transformou. Aquele divórcio que eu pedi para ele. Acabou tudo. Que até casamos na igreja. Já vai fazer 2 anos que quando ele me pediu em casamento na igreja, eu não acreditava. Porque foi eu que pedi divórcio. A gente casasse só no registro. O convívio é muito bem, eu me dou muito bem com a minha família. Os problemas que passaram. Já a gente nem sequer se lembra mais do passado. Usando a nossa fé e depois tudo se transformou. Eu sou Helena Monteiro. Estive presente no evento Família aos Pés da Cruz. Houve uma transformação em toda a minha família. Eu noto isso diariamente nas minhas filhas, no meu marido, no meu lar. Pronto, em tudo que nós temos visto na sociedade, se nós não pusermos nossa família aos pés da cruz, é uma luta diária. Bom, os meus problemas antes aos pés da cruz, pronto, perdia rápido a paciência, queria sempre, impor sempre a minha ideia,
E então agora tento respirar, falar mais calmamente e muitas vezes pensar o que é que o Senhor Jesus quer de nós, né? Porque não é só pormos a nossa ideia, mas não, a vontade de Deus, para que a vontade dele seja feita em nós. E na nossa família principalmente, porque Deus é família. É família, é união, é paz, é amor, é tudo de bom neste mundo. Sim, desde o momento que nós pusemos a nossa vida aos pés da cruz, Deus transformou o nosso lar, onde temos paz, amor, diálogo e tudo coopera para que nós sejamos felizes com a presença de Deus. Graças a Deus, né? São pessoas que estiveram conosco na Semana Santa passada e hoje estão contando o resultado que aconteceu do clamor ao pé da cruz, tá bom? Então você tem também a sua oportunidade. Bom, já estamos chegando agora ao momento da oração. Você poderia preparar um copo com água, tá bem? Prepara o copo com água, nós vamos até o nosso SOS espiritual. Hoje está lá o pastor Kevin, né? Ele está atendendo as pessoas. E o pastor Kevin vai então, é claro, como a gente sempre faz, vai ler o nome de pessoas que nos ligaram e ele vai fazer a oração por todos vocês. Pastor Kevin, poderia, por favor, ler alguns nomes de pessoas que nos ligaram? Com certeza, Sr. Bispo Gilmar, nós estamos aqui na nossa central de atendimento e eu tenho aqui já nomes de pessoas que nos enviaram aqui para a nossa central de atendimento, assim como outras que têm recebido as suas devidas orientações, como, por exemplo, tem aqui da dona Rosália, que ela pede uma oração pelo Anderson Silva, que está em coma, mas aqui ela diz que para Deus tudo o que é impossível se torna possível. Como também tem do seu Anderson Passos, que ele pede uma oração pela sua vida e pelo seu casamento. Pessoas que justamente estão passando por uma situação difícil, como também você que me acompanha agora, você também está passando por uma situação em uma das suas áreas da sua vida e que você vê que a única pessoa que pode lhe auxiliar, a única pessoa que pode lhe ajudar é somente Deus. Assim como a dona Rosália ela bem disse, que de facto é o que está escrito, que Deus é o único que pode fazer com que aquilo que é impossível se torne possível. Tudo para Ele, justamente, não há impossíveis, mas para o homem o que é impossível, para o homem é possível para Deus. Por isso, é isso que Deus vai fazer na sua vida, vai trazer a resposta, vai trazer a solução, vai trazer um milagre, a cura, assim como também irá acontecer no caso da dona Rosália, como também do seu Anderson. Por isso, nós vamos agora a Ele clamar nesse exato momento, nós vamos fazer a nossa oração, é o momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim como a dona Rosália, como o Sr. Anderson, meu Pai, com situações diversas que eles estão passando, mas situações em que somente o Senhor pode atender, assim como talvez essa pessoa que nos acompanha agora, também aquilo que ela está passando, meu Deus, uma situação que talvez esteja levando ela a uma certa dificuldade, aonde que ele foge das suas forças humanas de poder resolver, que somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor pode atender. Então por isso vem agora de encontro a elas, livra dessa situação, dessa angústia e desse momento de sofrimento e traga, meu Pai, paz. Traga, meu Pai, sim, a certeza que o Senhor é com ela e que o Senhor possa trazer para elas também, meu Pai, a certeza de que sim, no Senhor tudo é possível. E você que crê, diga, assim seja. Nós estamos chegando então ao final da nossa participação do programa Luxemburgo em direto, mas eu vou deixar você então aqui com as imagens, né, do que aconteceu na última sexta-feira santa, o grande clamor ao pé da cruz, né? Foi algo maravilhoso, aonde o poder de Deus se manifestou na vida de todas as pessoas, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até amanhã. Eu hei de ver minha casa, minha família transformada, vivendo a mesma fé restaurada, comendo o pão em plena comunhão.
declaro a paz, eu determino a vida. Cristo vem reinar em minha família. Cristo vem reinar em minha família. Cristo vem reinar